para quem não tem disponibilidade. Então, aquele Uhum. cronograma que eu te passei, as pessoas, às vezes, a aula é às 17 horas, é às 19, é às 21, eles não conseguem participar. Mas a gente dá preferência para fazer aula mais à noite por conta dos nossos especialistas. Então, como a Natália, por exemplo, ela é de GO, e aí ela às vezes está no hospital, às vezes ela fala assim, Beth, tô chegando, né? E, Uhum. enfim. E aí a gente tem que esperar os especialistas. Então, a gente marca sempre logo depois, entre 9 e 9h30, para dar tempo dos especialistas chegarem, dar tempo de quem trabalha também estar em casa, ficar mais É, descansado. exatamente, é um horário bom. Igual eu trabalho de dia, para mim é corrido também. Exato. Então, é um horário bom. E aí, o que que acontece? Muita gente, por exemplo, está falando aqui no grupo que não vou conseguir participar, não vou conseguir participar, porque é uma loucura, né? A vida das Hum. pessoas. Então, ok, a gente deixa gravado, a gente começa a aula. Então, eu vou dar mais 2 minutinhos e aí a gente começa, tá? Beleza. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui, peraí, deixa eu ver. Tá, então vamos ver, acho que tem gente que está com o link errado. Mas a gente vai começando, tá, Valéria? O que que é legal? O que que eu acho que vale a pena para você conhecer esse curso? A gente tem, com os nossos especialistas, a importância da interpretação de texto. Então, de toda essa é a nossa terceira edição do Como Eu Respondo, e na primeira edição já fez diferença com as pessoas que começaram a fazer nosso curso na aprovação, entendeu? Então, você vai perceber, conforme a Nath for passando as questões, que ela vai te falando as palavras-chave. Então, a gente, ao invés do que você vê nos cursos por aí, por exemplo, você tem uma aula de amenorreia primária, por exemplo. E aí a gente coloca nessa aula uma questão de amenorreia primária. Então você já sabe o diagnóstico. Aqui é diferente. Aqui vai ter uma questão que estava num simulado, a gente escolhe as de maior erro, e você vai ver essa questão e vai falar, bom, o que será que é essa questão? E aí, junto com a Nath, você vai tentar resolver essa questão. E ela vai te dando dicas. E aí você tem a aula, entendeu? Então a gente faz o caminho contrário para que você tenha esse reforço na interpretação da questão. Entendeu a É isso, diferença? isso que eu quero. Se eu te falar, eu tenho dois cursos que eu comprei. Aí eu comprei um, comecei a fazer. Só que não assim, parece que não tá indo. Aí eu peguei uma outra mentoria. É assim, é aula, o cara dá muita aula. Eu falei, eu quero resolver questão. Então, É isso. aí Aqui me a gente. falaram de você, né? Eu falei, não, então vamos ver como que funciona. Então, aqui é resolver questão. Ó, acabei de saber que estavam com o link errado, gente. Meu Deus. E E é a tem uma terceira coisa vez que eu vou fazer também, né, prova. Beth? Que a gente Oi? fala. Oi, Valéria, eu sou a doutora Oi, Natália, sou de ginecologia e obstetrícia, prazer, seja bem-vinda. obrigada. Complementando, complementando o que a Beth estava falando, um dos nossos objetivos, né, que a gente vê ao longo das edições, até do presencial, né, Beth, é a dificuldade de interpretar. Então, aqui a gente não está ensinando, a gente a questão não é só conteúdo. Fazer a prova é saber fazer a prova. Então, a gente quer que vocês aprendam a pegar, né, aquela malícia de prova, que é resolvendo questão e pegando esses pontos chaves que a gente vai dando, né? E também, não só a malícia da prova, mas também treinar o tempo. Eu sempre falo isso com a Beth, eu já fiz inúmeros concursos, e sempre testando, sempre foi muito importante eu testar tempo de prova também. Então aqui vocês vão perceber que às vezes eu falo assim, essa questão nem precisa ler, porque a gente já sabe que o início está errado. Mas aí eu falo isso por quê? Porque na hora da prova, né, essa alternativa, porque na hora da Uhum. prova isso economiza tempo. E vocês vão fazer Sim. uma prova que é longa. E não adianta você fazer a prova e depois você não conseguir passar o caderno em questão, entendeu? Então você tem que fazer a prova e ter um tempo hábil de passar para o cartão resposta, né? E aí, por isso, essa importância também da gente ensinar vocês a agilidade na interpretação para vocês conseguirem fazer uma prova no bom tempo de prova. Porque não adianta ter o conteúdo maravilhoso e não chegar no final da prova. A gente tem que ter as duas coisas. É isso aí. Valéria, você está falando que é a terceira vez que você vai fazer a teórica. É. Uhum. E você conseguiu identificar?
por que que você não passou? Olha, a primeira, 2025.1, eu fiquei por 2 pontos, que tinha a questão aberta ainda, né? Sim, é discursiva. Aham. E esses 2 pontos eu tinha respondido a questão, eles me deram 0 na questão. E aí eu entrei com recurso, eu tinha lá a questão igual e não me deram. Eu É, fiquei decepcionadíssima. imagino. Imagino. Aí, assim, e eu tinha feito uma mentoria com um rapaz, ele até passou para cardiologia, agora tá fazendo em Curitiba, sabe? Uhum. E ele, assim, ele ensinou, creio que é igual vocês, pontos chaves. E eu consegui, assim, até ir bem, eu achei, sabe? Mas eu achei que eu ia Uhum. passar. Aí Então, a outra que eu fiz, já eu fui péssima. E era só múltipla a escolha. isso. Foi horrivelmente horrível. Mas você conseguiu entender por que que você foi mal? Se foi questão de conteúdo ou se foi sacada mesmo da prova? Olha, eu ficava entre duas. Eu ia eliminando, aí na hora de marcar, marcava errada. Entendi, entendi. Isso é que a gente vai discutir no nosso curso. É a questão Uhum, de você entender qual é a alternativa correta com algumas regras, algumas palavrinhas-chave, né? Então, a Nath vai fazer justamente isso. Então, do que você comentou, poxa, eu quero resolver questão. E é isso que a gente vai falar. Então, nosso curso é de questões comentadas, né? A gente falou como eu respondo, né? Usando isso, que é como eu respondo questões da prova de uma maneira eficaz e rápida, que é isso que a Nath falou. Eu tenho que ter tempo de depois passar com calma para o meu caderno de respostas e ouçam, né? Sem trocar alternativa. Exatamente. uhum. Entendeu? Tendo segurança do que eu estou fazendo, tendo segurança daquilo que eu estou passando. Porque em muitas das vezes a gente faz, mas sem segurança. Ah, eu acho que é esse daqui. E aí eu não consigo acertar a questão, mudo no caderno de questões e erro. Na grande maioria das vezes, né? Então é isso que a gente vai colocar aqui um pouquinho. Então eu acho que tem algumas pessoas que já estão com o link certo, que a gente estava com o link errado, né? Divulgado ali. Acho que tem algumas pessoas que vão entrando. Mas acho que a gente pode ir Já começando, Nath, né? Pra falando, né? gente, né? Principalmente Ó, que a tô Valéria entrou um ali com a pouquinho gente. resfriada, mas vamos lá. Se vocês não entenderem o que estiver falando, pode falar que eu repito, tá? Tá, deixa eu colocar aqui a Eu ia questão. falar, Beth, coloca as questões. Uhum, sim, deixa É, eu colocar aqui. E aí, pessoal, só para vocês entenderem como é que funciona o curso, né? Para quem está com a gente aqui, como primeira aula. A gente divulga todo final de semana, a gente coloca na nossa plataforma um simulado, tá? Então, a gente coloca um simulado e é desse simulado, naquela semana, que a gente escolhe as questões com maior índice de erros. E aí, essas questões a gente discute aqui em aula. Então, toda semana tem um simulado inédito Be Ready. Qual que é a pegada aqui? A pegada é a gente fazer 4 dessas questões inéditas com a interpretação da especialista, o olhar dela, e mais uma do INEP. São temas variados, né? Então, não é 4, 5 questões do mesmo tema, são temas variados, justamente para vocês treinarem essa plasticidade cerebral, né? Porque na prova, vocês vão cada hora fazer de um tema. Então, pera um pouquinho, minha cabeça agora bugou, não é mais a menorréia primária, agora eu estou falando do quê? Eu estou falando de DIP, peraí. É isso, tá? Então, o nosso curso é voltado para este treinamento para a prova. Tudo bem? Então, agora a gente vai começar, a Nath vai começar as questões, e aí, quanto mais vocês interagirem, melhor. melhor. Não tem pergunta boba, não tem pergunta errada, não tem. É tipo assim, não entendi isso aqui, mas por que que essa alternativa? Mas poderia ser isso? Aproveitem esse espaço junto com a especialista para vocês irem realmente destravando de algumas coisas que faz com que a gente realmente erre nas alternativas lá na prova, tá E é bom? aquela história, né, Beth? A hora de errar é aqui, né? Sim, Erra-se aqui, corrigem-se as dúvidas aqui para não errar lá na frente. isso Então, se aí, tem um momento de errar, é agora. Para é lá na isso frente aí, tá tudo certinho, tudo no lugar e a gente conseguir pontuar. Tá é bom, isso aí. pessoal? Vamos lá. Então, bora lá. Deixa eu começar. Geralmente, eu vou explicar só como é que eu faço.
tá? Eu vou lendo as questões e aquilo que eu acho importante, eu faço a provinha, tá? Igual vocês aqui, vou marcando, como se eu nunca tivesse visto a questão, apesar da gente ter um pouco de questão grande, tem umas que eu não lembro. E vou marcando e vou fazendo as questões com vocês, falando o que é que eu acho importante. Às vezes eu vou falar, ó, gente, puxa uma setinha aí, dizendo o que que é isso, para ajudar a interpretar. Depois que a gente interpreta aqui tudo que está escrito no enunciado, aí a gente vai para as perguntas, tá? Geralmente eu já dou até um spoiler antes da gente ir para as perguntas, às vezes não, dependendo da dificuldade da questão. Desculpa. Vamos lá. Uma puérpera de 28 anos, primigesta, com histórico de parto vaginal, sem intercorrências há 10 dias. Gente, o que que é importante a gente marcar aqui? Puérpera, tá? Porque faz diferença dependendo do caso do que for acontecer, dela ser uma puérpera ou gestante, né? A idade da paciente sempre vai fazer diferença em ginecologia e obstetrícia, então é sempre importante pra gente, né? A paridade da paciente, né? Então eu vou marcar puérpera, 28 anos, primigesta, com parto vaginal sem intercorrências 10 dias. Ou seja, eu estou diante de uma puérpera que teve um bebê de parto normal há 10 dias. É isso, já resumi, tá? A primeira parte. Aí depois procura a unidade básica de saúde, referindo dor persistente e edema progressivo em membro inferior esquerdo, iniciado há 48 horas. Então, o que que ela tem? Ela tem uma dor persistente, a gente marca, com edema progressivo em membro inferior esquerdo há 48 horas. Então, daquele nosso resuminho, a gente tem uma puérpera de 28 anos, que teve um parto vaginal ou normal, como vocês queiram falar, há 10 dias, e que ela está com dor em um membro só e com edema progressivo há 2 dias. Relata que a dor piora ao caminhar e apresenta febre baixa intermitente. A gente vai botar a piora da dor, que piora ao caminhar, e febre baixa intermitente. Então, fechando tudo, puérpera, com 28 anos, com parto vaginal há 10 dias sem nenhum problema, que começou há 48 horas com edema só de um membro inferior, com piora progressiva e dor persistente, que piora essa dor quando ela caminha, e com uma febre aí intermitente, tá? Ao exame físico, encontra-se bom estado geral, a gente marca bom estado geral, isso é importante para gente. Temperatura axilar de 37,8. Essa paciente está febril. E frequência cardíaca de 92. O que que ele quer mostrar aqui para gente? Que não tem instabilidade hemodinâmica. Então, a gente já vai puxar um sinalzinho aqui e vai escrever: não tem instabilidade hemodinâmica. Só tem a febre, tá? O membro inferior esquerdo apresenta edema, duas cruzes em quatro, gente. Empastamento da panturrilha e dor à dorsiflexão do pé. O que que isso diz pra gente? Edema de um membro só, com empastamento de panturrilha e dor à dorsiflexão do pé. Gente, sinal clínico de TVP. Já puxa uma setinha aí, sinal clínico de TVP. Escreveram? Então vamos lá. E aí, agora a gente vai avaliar a parte uterina dela, tá? O útero está contraído abaixo da cicatriz umbilical, ok, que era o que tinha que estar. Então a gente vai marcar útero contraído abaixo da cicatriz umbilical, locos fisiológicos sem odor. Está tudo normal. Então a gente vai colocar assim, parte uterina sem alterações. Ou seja, a gente, diante disso tudo que a gente leu, o que é que fala a favor? De uma puérpera com 10 dias pós-parto vaginal que tem sinais clínicos de trombose venosa profunda. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Posso seguir? Aí vamos ver os exames dela, né? Pressão arterial dela, 118 por 76, normal. Sinal de Ramos presente. Oh, olha só aí a TVP. E ele ainda diz pra gente aqui, sugestivo de TVP. Além disso, eu não tenho aquele edema
que geralmente no puerpério a gente tem um edema que pode acontecer, principalmente pós-parto cesáreo, tá? Parto normal também acontece, que é um edema que ele é bilateral, ele não tem empastamento de panturrilha, ele não tem nenhum sinal, é só um edema. Às vezes, né, as pacientes voltam naquela consulta pós-parto com essa queixa, eu tô com edema, mas edema dos membros bilaterais, dos dois membros inferiores. Aqui não, a gente tem a dor, o edema, né? O empastamento de panturrilha, então já tira aquele edema que seria dentro do esperado, né? E a gente tem uma diferença de perímetro. O membro inferior esquerdo está com uma diferença de perímetro muito maior do que o direito. Ou seja, já me mostra que tem alguma coisa realmente nesse membro inferior esquerdo. O dedímero, gente, ele é algo muito inespecífico, tá? Ele só vale no caso de puérpera e gestante, principalmente gestante, e puérpera logo assim nas 4 semanas iniciais do puerpério, tá? Ele vale muito pra gente quando ele é negativo. Agora, a gestante e a puérpera, elas fisiologicamente, elas já têm um dedímero aumentado. Então, assim, a gente não usa dedímero para fazer diagnóstico de TBP, tá? E a hemoglobina dela é de 11,2, uma anemia leve que é compatível com o pós-parto. Então, até que se prove o contrário, né, vamos para as nossas alternativas, mas a gente está diante de uma gestante, de uma puérpera, desculpe, com sinais clínicos, né, de TBP. E aí, vamos lá. Alternativa A. A tromboflebite pélvica séptica é um diagnóstico de exclusão. Desculpa, estou lendo O o outro, aham, outro, sei. desculpa. Imagina. Iniciar antibiótico terapia empírica com clindamicina e gentamicina por via endovenosa, considerando o diagnóstico de tromboflebite pélvica séptica e manter paciente em observação clínica na unidade básica de saúde. Gente, primeiro, né, a tromboflebite, geralmente ela acontece, né, essa tromboflebite por vasos sanguíneos infectados, né? Ela é geralmente um diagnóstico de exclusão. E para a gente ter um diagnóstico de tromboflebite, né, pélvica infectada, séptica, né, ou infectada, tanto faz, a gente precisa ter algum quadro infeccioso recente. Ou seja, essa paciente pode ter tido uma endometrite no puerpério, alguma coisa que me leve a pensar em uma tromboflebite pélvica séptica, né? Além disso, né, geralmente a paciente pode ter um quadro um pouquinho mais arrastado, sim, mas ela vai ter dor abdominal, tá? Ela vai ter uma febre, um quadro pode ser um pouco mais arrastado, mas ela vai ter também queixas de dor abdominal. E uma mais importante, apresentar infecção pélvica recente. Como essa paciente não tem história nenhuma, lembra? Tinha acontecido tudo normal no puerpério dela até 48 horas atrás. Então, a gente pode descartar essa possibilidade de tromboflebite pélvica séptica, porque já sabemos que não se enquadra nessa parte da TVP da paciente, tá bom? Vamos lá para o próximo, né? Prescrever varfarina sódica 5 miligramas por via oral, e solicitar a internação hospitalar para monitorização do INR, visando manter o alvo terapêutico entre 2 e 3 durante o período puerperal. Então, o que vocês acham? Vocês acham que isso está certo ou não da varfarina? Alguém tem alguma ideia? E aí, Pessoal, vocês pessoal? podem falar aí no chat se vocês quiserem, tá? Se Porque vocês é estiverem importante. com vergonha. Mas pode falar, tipo, puta, não sei, talvez, tenho dúvida, não acho que é. É importante vocês irem verbalizando aqui para não ficar só uma aula expositiva, tá bom?
porque isso vai criando conexões para vocês para facilitar a linha de raciocínio e interpretação na hora da prova, tá bem? Então, não fiquem com vergonha, não. Liga o microfone aí e pode começar a Essa primeira eu procrastinar. tô dando as explicações assim, mas a próxima já vai ser com vocês, tá? Não vou ficar dando muita explicação, não. Só vou fazer vocês. Essa aí é só para dar uma esquentada. Ó, a Carla falou, eu acho que não. Vamos lá. Então, por que que a gente não faz a varfarina sódica, pessoal? Né? Porque não é a primeira opção, né? Além disso, a gente precisa manter, né, o nosso alvo terapêutico aí da varfarina, um INR entre 2 e 3. Para isso, a gente precisa ficar colhendo o sangue da paciente, né? E aí não tem como, a gente realmente precisa, esse não é a nossa primeira opção, tá? Aí vamos para a C. Ó, aí Orientar, a gente tem aqui a Valéria e a Camila, entre C e D. vamos lá. Vamos lá. Uhum. Orientar repouso absoluto no leito, com elevação dos membros acometido, do membro acometido. Prescrever anti-inflamatório não esteroidal e solicitar retorno em 72 horas para reavaliação clínica antes de iniciar qualquer terapia anticoagulante. Então, pessoal, qual o problema, né, da gente manter essa paciente aí em repouso sem iniciar, né, a heparina de baixo peso molecular, né, o tratamento para ela? Ela tem uma suspeita de TVP, né? Quando a gente pensa em TVP, né, a gente pensa que a gente não pode retardar esse tratamento, por quê? O que que a TVP ela pode levar de mais grave, além da TVP? Vocês conseguem imaginar algum evento grave que pode... Eu tenho um trombo ali na minha perna. O que que pode acontecer com esse trombo? Uma embolia pulmonar. Isso aí, Camila. A gente pode fazer uma embolia pulmonar, né? A gente pode fazer um infarto, a gente pode fazer um AVC, né? Então, a embolia pulmonar é o nosso grande medo. Por quê? A gente já sabe que essa mulher, essa puérpera, ela tá num estado de hipercoagulação. Não sei se vocês sabem, mas no puerpério é a fase da nossa vida que a gente tem o maior fator de risco de fazer eventos trombóticos. Ou seja, se eu não começo a tratar essa paciente logo, já com uma suspeita clínica muito clara, já que ela tinha sinais clínicos, né, bem sugestivos de TVP, e já sabendo que ela tem, pelo puerpério, esse estado de hipercoagulabilidade, né, a gente de repente vai deixar de tratar essa paciente e ela pode evoluir em poucos dias a horas, tá? A horas a dias, para uma embolia pulmonar. E aí a gente começa, tá? Iniciar a anticoagulação plena com heparina de baixo peso molecular por via subcutânea e encaminhar a paciente para a realização de ultrassonografia com Doppler venoso de membros inferiores para a confirmação. Então a gente começa o tratamento, visto que no caso dessa paciente, como a gente tem risco de uma embolia pulmonar, precisa-se começar logo o tratamento, né? E aí a gente pede um Doppler de membro inferior para confirmar o nosso diagnóstico. Ok? Entendido? Valéria, conseguiu entender por que que não pode ser a C? Sim, entendi. Entendeu? Uhum, sim. Ok, pessoal. Tudo ok? Alguma dúvida? Tudo ok. Pra mim, tudo ok. Então agora vamos para a próxima, que eu não vou entregar o ouro para vocês. Agora vou só dizer o que que tem que marcar e a gente vai para as alternativas. Vamos lá. Questão 44. Uma mulher de 28 anos, lembra, gente, aquilo que eu falei. Por que que é importante a gente sempre marcar a idade, né? Principalmente porque faz diferença pra gente, né? Primeiro, gestante em extremos, né, em extremos de idade, gestante muito nova ou gestante mais velha,
vão ter certas patologias que são mais comuns. E na mulher, né, sem ser gestante, faz diferença pra gente, por quê? Faz diferença se ela está no menacme, né, que é a fase durante o tempo que ela menstrua, ou se ela está na menopausa, ou se ela está na fase perimenopausa. Isso faz diferença nas nossas interpretações. Então, é sempre importante a gente marcar a idade. Marca aí, 28 anos. No Ligesto, nunca teve filhos, né? Procura a unidade básica de saúde com queixa de irritabilidade importante. Marca irritabilidade importante. Episódios de choro fácil, mastalgia e distensão abdominal que ocorrem mensalmente. Vamos marcar irritabilidade importante, episódios de choro fácil, mastalgia e distensão abdominal que ocorrem mensalmente, tá? Relata que os sintomas iniciaram cerca de 10 dias antes da menstruação, desapareceram completamente e desaparecem completamente logo após o início do fluxo. Então, iniciam 10 dias antes da menstruação, a gente vai marcar, e desaparecem completamente logo após o início do fluxo. Ou seja, ela tem isso tudo que vai começar antes da menstruação, vem a menstruação, magicamente acaba tudo, tá? Refere que o quadro tem prejudicado seu desempenho no trabalho e nas suas relações interpessoais. A gente vai botar prejudicado trabalho e relações interpessoais. Nega outras comorbidades ou uso de medicações contínuas, nega comorbidades, medicações, para a gente saber que ela não tem nenhum problema de saúde. A paciente já tentou mudanças de estilo de vida, dieta e nos últimos 3 meses sem melhora do quadro. Então, a gente vai marcar mudanças de estilo de vida, dieta, últimos 3 meses sem melhora. Então, gente, vamos resumir isso que está aqui, tá? A gente está diante de uma mulher que nunca teve filho, que ela vem com uma queixa de que ela tem uma irritabilidade importante, um choro fácil, dor nas mamas, né, que é a mastalgia, distensão abdominal, que todo mês acontece isso. Sempre 10 dias antes dela menstruar, depois que ela para, depois que vem a menstruação, para tudo. Só que isso tem prejudicado a vida dela no trabalho, né? E as relações interpessoais. Então, atrapalha as atividades de vida diária dela. Não tem comorbidade, não usa nenhuma medicação. Já tinha mudado de dieta e mudanças no estilo de vida e não melhorou nada, tá? Então, é esse o quadrinho que a gente tem resumido aí. Agora vamos para o exame dela. Pressão normal, frequência cardíaca normal, IMC normal, não tem nada nas mamas, tudo normal, e tudo no exame ginecológico dela normal. É tudo isso que eu falei com o exame normal. O que que vocês acham? De que vocês acham que essa questão está se tratando? Alguém tem alguma suposição do que isso pode ser? Ninguém? Pode ser um transtorno, isso. Pode ser um transtorno pré-menstrual, que pode ser uma síndrome pré-menstrual, ou pode ser um transtorno disfórico pré-menstrual, tá? Por quê? Vamos lá, Carla, para poder te ajudar para você pensar. Essa mulher, ela tem uma queixa ligada ao quê? Ao ciclo menstrual, né? São 10 dias antes de menstruar, é cíclico. Todo mês acontece a mesma coisa. E vem a menstruação e para. E ela tem tais sintomas a ponto de ela ficar muito irritada, com choro muito fácil, com todos os sintomas psíquicos e físicos que vão interferir na qualidade de vida dela diária. Ou seja, durante 10 dias, dos 30 dias do mês dela, ela passa mal. Ou seja, interfere realmente na vida dessa paciente, tá? E é ligado ao quê? Ao ciclo menstrual. Opa, vem a menstruação, tudo para. Tem alguma coisa aí diferente, né? E aí o exame físico dela é absolutamente normal. Ela já fez as mudanças que ela poderia fazer na vida dela, não melhorou em nada
E aí a gente pode estar diante de quê? Né? De uma síndrome pré-menstrual, né? Que é aquela síndrome que pode ser disfórica pré-menstrual ou só síndrome pré-menstrual. Disfórica é quando essa paciente, né, a gente já tem até uma síndrome disfórica pré-menstrual, porque ela tem, né, muitos sintomas de irritabilidade, choro fácil, tudo isso. Então a gente já pode até configurar nesse quadro, tá? E ela tem os exames dela absolutamente normais. E aí, o que a questão está querendo saber? Considerando manejo terapêutico de primeira linha para o controle dos sintomas predominantes nessa paciente, qual a conduta mais adequada? Qual a conduta mais adequada? Prescrever anticoncepcional combinado oral com pausa para o uso na fase lútea. Vocês acham que vai fazer alguma diferença? Não. Por quê? Essa paciente tem um problema, gente, justamente, vamos pensar, o início do ciclo dela é normal, ela tem um problema no final do ciclo, que é a fase lútea. É justamente onde começa o problema dela, que é depois que ela ovula, entenderam? Então, não adianta a gente fazer um anticoncepcional oral combinado com pausa na fase lútea, ok? Vamos lá. Prescrever inibidor seletivo da recaptação de serotonina para uso na fase folicular. O que vocês acham dessa? Ficaram em dúvida, né? Vamos para a próxima. Prescrever inibidor seletivo da recaptação de serotonina para uso na fase lútea. Alguém acha que é essa? AD. Prescrever anticoncepcional combinado oral com pausa para uso na fase folicular. Então, pessoal, por que que a gente usar o anticoncepcional só em cada fase, ou lútea, ou folicular, não vai resolver o problema? Porque o problema dessa paciente é a oscilação hormonal. Ela fica mal quando ela tem uma oscilação que acontece na fase lútea. Então, não vai adiantar eu colocar o anticoncepcional para ela, porque é justamente no final do ciclo que ela tem um problema. Ou você faz o anticoncepcional, né, de forma regular para ela, e mesmo assim, como o problema dela é oscilação hormonal, pode ser que naquele intervalo de pausa do anticoncepcional ela ainda tenha algum sintoma. Então a gente tenta fazer ou aquele anticoncepcional com um intervalo de pausa só de 4 dias, tá? Ou a primeira linha que a gente pode fazer nesse caso e que é muito utilizada é usar o inibidor seletivo da recaptação da serotonina, para a gente usar justamente nesses 14 dias que antecedem aí o início da menstruação, porque a gente vai ter uma resposta mais rápida e mais eficaz no caso dessa paciente, tá? E aí a gente vai ter o benefício dela ficar melhor. Não adianta a gente fazer na fase lútea, tá? Porque só desculpa, na fase proliferativa, não adianta fazer só na fase proliferativa, porque o problema não é na fase proliferativa. Agora, se quisermos usar o antidepressivo de forma contínua, ok, podemos usar. Isso vai depender da paciente. Mas usar durante os 14 dias da fase lútea é a melhor opção no caso dessa paciente. Ok? Entenderam? E aí, Sim, eu tenho uma dúvida só. pode perguntar. Mas aí, essa pausa no antidepressivo, ela não interferiria, assim, no tratamento, Não, na... nesse caso não, porque na verdade o que que a gente sabe, né? Que essas pacientes elas têm uma sensibilidade, tá? Tem níveis uma sensibilidade anormal
tá? Para essas oscilações hormonais. Então, o que que acontece? Existe um problema ali de recaptação da serotonina por causa dessa, vamos dizer, dessa sensibilidade anormal que ela tem. E aí, você fazendo o inibidor seletivo da recaptação só nessa fase do ciclo, que é onde ela tem um problema, em que ela vai ter problema com a serotonina, né? Você ajuda a manter o nível dela de serotonina ideal e ela não sofre tanto essa flutuação. Entendeu, Carla? Não sei se ficou entendido. Não, entendi sim, entendi. É que eu fiquei em dúvida de todas, assim, por conta disso. Eu não sabia que poderia ser usado dessa Sim, forma, sabe? sim. Com essa pausa. Nesse caso, sim. Para Sim, síndrome, uhum, né, do é, transtorno pré-menstrual. Isso aí a uhum, gente pode usar, tá? Mas se você quisesse usar contínuo, também não estaria errado. É porque a gente não tem essa opção aqui. sim, É que ele uhum, joga justamente para ver se você sabe em que fase do ciclo a paciente está, né? Onde que ela tem justamente é o quê? Primeiro ele quer o conhecimento principal de vocês. Se vocês sabem qual é a fase lútea e qual é a fase folicular. A fase lútea é a fase do final do ciclo, sim, depois que ela ovula. E uhum, a fase folicular é antes dela ovular. Então, por aí, você já elimina duas. Vamos ver pelas eliminações. Eu já sei que não é fase folicular, né? Então, eu uhum, já elimino a D e eu elimino a B, ok? Eu fico com a A e com a C. Sabendo que o que faz mal para essa paciente é a oscilação hormonal, se eu dou um anticoncepcional na fase final do ciclo para ela, o que que eu vou fazer? Mais oscilação hormonal ainda. sim, E aí a gente só fica com a D. uhum, Entendeu? Com a C. Entendeu como é que é fácil? sim, Como é que a gente vai eliminando? uhum, bem melhor. Primeiro a gente tem que criar o raciocínio em cima da questão e depois a gente vai para as alternativas eliminando. Ok? Podemos Ok. ir para o próximo? Mais alguma dúvida? Essa questão não era muito fácil, não. Tinha que saber esse detalhezinho. Mas a gente está preparando vocês para a guerra. Então, quem está preparado para a guerra, quando chega numa batalhazinha ali de jogo de futebol, tá tranquilo, né? É isso que a gente quer preparar sempre vocês para aquilo que seja mais, né, desafiador, vamos dizer assim. Vamos lá? Para a Podemos? próxima? Uhum. Ó, vamos lá. Uma mulher, 29 anos, vamos marcar a idade dela. Vocês vão ficar de saco cheio de tanto eu falar as coisas para marcar, mas o mais engraçado, dando uma pausa aqui, que depois, né, teve um aluno nosso que fez o Como Responde e ele fez o presencial com a gente, né? Ele passou e fez presencial. E aí depois ele virou para mim, ele encontrou comigo no presencial e ele falou: Doutora, eu só lembrava da sua voz, marca isso aqui, marca não sei o que, escreve não sei o que lá. Eu falei: Tá vendo? De alguma coisa ajuda eu falar na cabeça de vocês. Vamos lá. Uma mulher de 29 anos, secundigesta, tá? Então, a gente já pode, nesse secundigesta, botar gesta 2 só para ficar mais fácil na interpretação. Para um. A gente ainda não sabe qual é o parto. Só puxa e escreve. Gesta 2 para um. O histórico de um óbito fetal inexplicado com 34 semanas. Ou seja, esse parto que ela teve, gente, puxa uma setinha e diz natimorto com 34 semanas, tá? Óbito fetal inexplicado com 34 semanas. Vamos marcar esse óbito fetal inexplicado também. E naquele setinha que a gente puxou ali em cima, a gente vai escrever gesta 2 para um natimorto. Ou seja, ela teve duas gestações e o único bebê que ela pariu morto sem motivo algum, tá?
E agora, né, comparece à primeira consulta de pré-natal com 8 semanas de idade gestacional. Bota aí 8 semanas, porque é importante a gente saber com quantas semanas ela está. Traz exames realizados antes, marca esse antes aí, que é muito importante, da atual gestação, que confirmam a presença de anticorpo, anticardilepina, IgM e IgG em títulos elevados, com intervalos de 12 semanas entre as coletas. Vamos marcar aí bem grande. Anticorpo, anticardiolipina, IgM e IgG em títulos elevados, 12 semanas entre as coletas. Isso é muito importante. A paciente nega episódios prévios de trombose venosa ou arterial. Circula isso, porque isso é muito importante. Nega episódios prévios de trombose venosa ou arterial. Ou seja, gente, a gente tem uma gestante, gesta 2, um parto anterior, com natimorto, com 34 semanas, que ela veio na sua consulta agora com 8 semanas, e ela tem um tal de anticorpo anticardiolipina, IgG e IgM em títulos elevados. E ela nunca diz para você que nunca teve nenhum tipo de evento trombótico. Ok? Esse é o resumo do nosso enunciado. Agora vamos para os nossos exames. Exame: pressão arterial normal, frequência compatível normal, tá? Altura uterina incompatível com palpação, porque ela tem 8 semanas, então a gente vai palpar o útero ainda intrapélvico, né? E batimentos cardiofetais 152 via Doppler, via ultrassom, porque com o sonarzinho a gente não consegue auscultar o bebê com 12 semanas. E aí, gente, eu pergunto para vocês, de que doença vocês acham que a gente está falando? Vocês têm alguma noção, alguma ideia do que pode ser? Essa é mais dificinho, mas ela é a trombofilia mais comum que acontece nas gestações. E é mais exatamente. A gente está falando de síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Por quê? A gente tem, né, na gestação, que aconteceu na gestação. A gente tem uma mulher que teve um óbito fetal inexplicado, com 34 semanas, né? Já é um critério obstétrico, né? E a gente tem um outro critério, que é o critério que laboratorial. Ela tem a anticardiolipina, IgM e IgG com títulos elevados, com intervalo de 12 semanas entre as coletas. Foi colhido exatamente na data certa, antes da gestação, e o certo é a gente ter, né, o intervalo de 12 semanas entre as coletas. Então, ela tem um teste positivo para SAF obstétrica, tá? A princípio, tá tudo normal na gravidez dela. E aí, gente, diante do que a gente já falou um pouquinho, vamos para as nossas alternativas. A gente sabe, né, que a gente está falando de uma SAF obstétrica. Vamos tentar descobrir qual seria, né, considerando o quadro clínico e laboratorial, ou seja, SAF obstétrica. A gente já chegou a esse diagnóstico. Qual é a conduta mais adequada? O que a gente vai ter que fazer nessa paciente? A. Iniciar apenas ácido acetil salicílico em dose baixa e monitorar com Doppler de artérias uterinas. Será que essa é a melhor opção? O que vocês acham? Alguém chuta? Vamos para B. Iniciar ácido acetil salicílico em dose baixa, associada a heparina de baixo peso molecular, em dose terapêutica. Será que pode ser esse? Não sei. Vamos para o próximo. Iniciar heparina de baixo peso molecular em dose profilática até o final da gestação.
Será que é esse? O que vocês acham aí, pessoal? Iniciar ácido acetil salicílico em dose baixa, associado à heparina de baixo peso molecular, em dose profilática. Ou seja, gente, a gente sabe que a gente vai ter que iniciar a Carla iria nascer, mas é que a C tá mais bonita. Então vamos começar pela C, já que a Carla ia nascer. Iniciar apenas heparina de baixo peso molecular não é a resposta ideal. Por quê, pessoal? O que que acontece? Vamos explicar um pouquinho do SAF para vocês, né? A gente tem, né, a síndrome do anticorpo, antifosfolipídio, né? Às vezes a gente tem só o exame positivo e aí a gente não tem o SAF obstétrico, que é o caso dessa paciente, porque ela tem um óbito fetal com 34 semanas inexplicável, tá? E a gente também não tem o SAF trombótico. Vamos supor, se essa nossa paciente, ela tivesse falado pra gente assim, ah, não, olha só, eu já tive trombose venosa profunda e eu tive essa história toda. Aí a gente não estava falando só de um SAF obstétrico, a gente já estaria falando de um SAF trombótico, porque ela já tinha tido um evento trombótico prévio. Não sei se vocês conseguiram entender. Existe a SAF só laboratorial, tá? A SAF obstétrica, que é quando eu já tenho um passado obstétrico, um história obstétrico de alguma coisa que a SAF fez na gestação, tá? E a gente tem aquela SAF trombótica, que é a SAF em que a paciente previamente já fez um evento trombótico. A trombótica, a gente precisa iniciar a heparina de baixo peso molecular, tá? Desculpa, pessoal. Em dose, a gente faz heparina de baixo peso molecular nessas pacientes em dose terapêutica, tá? Nas trombóticas. Porque ela já teve um evento trombótico, então não adianta fazer só profilático, porque ela já tem um SAF, ela está gestante, uma SAF trombótica, então a chance dela fazer um evento trombótico é maior, ok? E aí, se ela tivesse só o anticorpo antifosfolipídio positivo, sem história de trombose, sem história de SAF obstétrica, a gente poderia fazer só o AS. Por E quê? pode, e pode acontecer da mulher ter uma gestação normal e na próxima ela adquirir a SAF? Olha, geralmente isso é mais difícil de acontecer, mas em medicina nem sempre, nem nunca, né? Uhum. É difícil a gente dizer 100%, mas geralmente quando acontece, pode acontecer o quê? Dela ter esse anticorpo antifosfolipídio positivo, mas ela não manifestou nada na gestação e ela não teve nada trombótico, entendeu? Uhum. Isso pode acontecer. Mas é difícil, porque a gente sabe que a gestação é aquilo que eu falei, é o estado, né, é a fase da mulher em que ela tem, né, maior chance de fazer eventos trombóticos, tanto na gestação quanto no puerpério. Por isso que a gente tem que ter muita atenção nesses momentos e para esses eventos, tá? E aí, o que que acontece? Por que que a gente usa, né, no caso, o AS? O AS, gente, a gente usa porque ele vai fazer, né, uma ação antiagregante plaquetária. Então, ele vai ajudar naqueles eventos perigosos da SAF obstétrica, né? Quais são os eventos perigosos da SAF obstétrica? É uma pré-eclâmpsia precoce grave, é uma síndrome HELP, uma insuficiência placentária muito grave, que provavelmente foi o que aconteceu com esse bebê, que por isso que ele morreu, tá? Então, nesses casos, a gente vai usar, né,
O AS a gente vai usar de forma profilática para quê? Para que esses eventos não ocorram. Por isso que ele é usado naquela paciente que só tem um anticorpo e a gente usa ele também, tá? Nas pacientes que têm um anticorpo e a SAF obstétrica. Entenderam? Eu vou botar as respostas da Beth para ficar mais claro, porque esse tema é um pouquinho mais complicadinho. Qual as alternativas, os As respostas, comentários? porque esse tema é mais dificinho mesmo. Vamos lá. Gente, por que que a A está incorreta? Porque o uso de AS é insuficiente para o tratamento de sarco obstétrico confirmado. Foi aquilo que a gente falou, tá? Que embora o Doppler das artérias uterinas é uma ferramenta para a gente avaliar pré-eclâmpsia e restrição do crescimento, que é perigoso na SAF, a gente não vai, ele não vai substituir a terapia combinada, que é a terapia com AS e heparina de baixo peso molecular. Por que que a B está incorreta? Porque a B fala o seguinte: iniciar ácido acetil salicílico em baixa dose associada a heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica. Dose terapêutica, gente, aquilo que eu falei, a gente só vai fazer em paciente com SAF trombótica, ou seja, que já tenha, né, um episódio de trombose, ok? C. O uso isolado de heparina não é protocolo padrão para SAF obstétrica. Sim, na verdade é protocolo, mas não é isolado, tá? Ele tem que fazer junto com a S, porque eles vão atuar naquela parte da via antiagregante plaquetária, ok? E a letra D, que é a correta, é: para pacientes com diagnóstico de SAF obstétrica, que é aquilo tudo que eu já expliquei para vocês. A conduta de primeira linha é prevenir a recorrência de perdas fetais com associação de ácido acetil salicílico em baixa dose e heparina de baixo peso molecular em dose profilática. Essa combinação reduz significativamente o risco de novos eventos trombóticos. Conseguiram entender por quê? Com tudo que eu expliquei, é porque SAF é um teminha um pouco mais difícil. Mas se vocês não tiverem entendido, me pergunta que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Sim, Carla foi. Entendeu? Ok. Posso passar para a próxima, então? Vocês entenderam direitinho a questão das. Ó, já pode cair SAF, tá vendo só, Beth? Já vou Adoro, lá na SAF. adoro. Vamos para a próxima? Vamos pra próxima. Essa próxima é mais fácil, prometo. Que a Beth quis logo assustar, assim, sabe? Tipo, vou botar o povo para sofrer. A gente treinado para o mais difícil, quando chegar o mais fácil, fala, só isso? Exato, foi o que eu Ah, falei. A gente está indo para guerra, a gente não está indo para, né? Essa é bem fácil, gente. Essa é, ó, tranquilinho. Uma gestante, 27 anos, vamos lá, gente, marca 27 anos. Primigesta, já puxa uma setinha e bota, gesta 1 para 0. Com 14 semanas, marca aí 14 semanas de gestação, tá? Comparece à consulta de pré-natal na unidade básica de saúde. Ok. Traz resultados de exame de rastreio de primeiro trimestre. Marca aí, exame de rastreio de primeiro trimestre. Que confirmam, presença de infecção viral crônica por retrovírus. Marca aí, infecção viral crônica por retrovírus. A paciente é assintomática. Vamos marcar esse assintomática. Nega uso prévio de qualquer medicação. Nega uso prévio de qualquer medicação. Exame físico sem alteração. Marca exame físico sem alteração. E aí, a gente tem os exames laboratoriais dela. Carga viral, 85 mil cópias por ml. Valor de referência indetectável. CD4, 410 células por milímetro cúbico. Referência maior, 500 células por milímetro cúbico.
TGP, 22, normal. Creatinina, 0,7, normal. Gente, a gente está diante de quê? Esse é bem fácil. Alguém chuta? Ela tem sífilis? HIV. Isso aí, galera. E aí, o que que a gente sabe, né? Que a gente tem uma gestante com 14 semanas com HIV que não fez tratamento nenhum. Que ela tem uma carga viral positiva, né? Ela não tem carga viral indetectável, tá positiva, e ela tem um CD4, né? Que ele já está um pouco mais baixo. Ela ainda não é uma imunossuprimida grave, porque ela não tem o CD4 menor ou igual a 350, né? E que ela tem uma função renal normal. Ou seja, a princípio, o que que a gente pode fazer com esse paciente? O que que vocês acham que a gente pode fazer com ela? Iniciar isso aí, iniciar TARV, para quê? Para a gente prevenir transmissão vertical, ok? É isso que a gente precisa fazer com essa paciente. E aí, vamos para as nossas alternativas. Aguardar o resultado do teste de genotipagem para iniciar o tratamento combinado é a conduta mais adequada, gente? Vamos lá, vamos para a próxima. Vai pensando aí. Iniciar esquema terapêutico com zidovudina, lamivudina, neviparina após 20 semanas. Iniciar monoterapia com zidovudina oral até o momento do parto. Iniciar esquema terapêutico com tenofovir, lamivudina, dolutegravir imediatamente. Quais vocês acham aí que seria melhor? Letra D. É isso aí, gente. Por que que não é a letra A? Vamos começar pela letra A. Por quê? No caso da gestante com HIV, a gente não inicia, não espera a genotipagem para iniciar o tratamento, ok? O que que a gente vai fazer? A gente vai colher a genotipagem. Inclusive, importante que venha um papel especial dessa genotipagem, é um pedido especial. Quem trabalha em clínica da família sabe disso, né? A gente vai fazer o pedido da genotipagem, mas a gente não vai retardar o tratamento dela por causa dessa genotipagem. Por quê? Eu tenho risco de transmissão na vertical. Então, a gente começa logo o tratamento dela e depois a gente vê a questão da genotipagem. Se a genotipagem vier pra gente, ah, não, esse antirretroviral não é o mais indicado, aí a gente pode trocar de esquema antirretroviral, mas a gente não deixa de iniciar o padrão. E qual é o esquema padrão hoje em dia pelo Ministério da Saúde? É o esquema triplo, que a gente chama, que é o tenofovir, né? Que é o TDF, a lamivudina, que é o 3TC, que eles vêm num comprimido só, os dois são de 300 miligramas, e o dolutegravir, que hoje está horrível com essa gripe, que é 50 miligramas, que é o outro comprimido. Então, o que que vai acontecer? A paciente vai tomar 2 comprimidos por dia e esse vai ser o esquema terapêutico dela inicial. Depois, né, com o acompanhamento, se não for o esquema adequado e tudo mais, aí a gente vai trocar. 4 semanas depois do início, né, do tratamento, a gente tem que repetir uma carga viral para a gente saber se está tudo bem, né? Antes das 34 semanas, a gente repete novamente a carga viral, porque isso vai interferir na via de parto. Então, gente, o que que é importante? O que que a questão queria? Saber se a gente iniciava imediatamente, sim. Nesse caso, a paciente com 14 semanas, a gente vai iniciar imediatamente, tá? E se a gente vai iniciar qual esquema? Aí vamos para a questão, só para vocês verem que quando a gente sabe o tratamento, fica muito mais fácil. Só para a letra A.
Aguardar o resultado do teste de antipágina para iniciar o tratamento combinado. Risca. A gente já sabe que não é, ok? Porque a gente já discutiu isso. Iniciar esquema terapêutico com zidovudina, lamivudina, neviparina. Não, gente, não é o esquema adequado. Risca esse também. Iniciar apenas monoterapia. Gente, não se faz mais monoterapia há muito tempo. Então, essa está completamente errada. Só sobra o quê? O esquema que a gente já tinha pensado. Tenofovir, lamivudina, dolutegravir imediatamente. Ok? Alguma dúvida? Essa foi bem mais tranquila, né, gente? Uma coisa importante, tá? É que a gente sempre tem que ficar na cabeça quando a gente fala de HIV, tá? Quando eu tenho uma carga viral indetectável, é igual a gente dizer que esse HIV está intransmissível. Por isso que a gente sempre na gestante, a gente quer o quê? Carga viral indetectável. Por isso que uma gestante com 34 semanas de gestação, que tem uma carga viral indetectável, ela pode parir via vaginal, sem o uso de AZT durante o parto, se estiver indetectável. Fez sentido para vocês? Porque indetectável é igual intransmissível. Agora, se eu tenho uma carga viral com 34 semanas, acima de 100 mil cópias, essa gestante não pode parir por via vaginal. Essa gestante ela vai ter que parir via cesariana com fetinho empelicado, evitar romper a bolsa dessa paciente. Porque ela tem uma carga viral acima de 1.000 cópias. Entenderam o quanto isso é importante? Não sei se eu tinha falado 1.000 cópias antes, mas é 1.000 cópias, tá, gente? Porque às vezes eu me empolgo aqui, que eu gosto desse tema, e aí eu saio falando, mas se ela tiver uma carga viral acima de 1.000 cópias, a via já não é mais, tá? Já não é mais o parto vaginal. A via é uma cesariana. De preferência eletiva, né? A partir das 38 semanas, tá? Pelo Ministério da Saúde. Mas nem sempre. Às vezes você chega, né, num pronto-socorro, uma gestante com carga viral aí, que não sabia que tinha HIV, carga viral desconhecida, tá? E já tá em trabalho de parto. Essa gestante a gente vai fazer o AZT e vai rezar para que não tenha acontecido nada com esse bebê, ok? Mas é muito importante a gente pensar nisso. Indetectável é igual intransmissível. Porque isso também eles gostam muito de cobrar questão no momento do parto. Então, vocês já sabem o tratamento e agora vocês já tentaram para essa história da carga viral e da contagem do CD4, tá? Quando o CD4 está abaixo de 350, a gente está diante de uma paciente imunossuprimida mais grave. E a gestante por si só já é imunossuprimida. Outra coisa importante, por que que eles botaram aí ALT e creatinina? Porque a gente precisa, ao longo do tratamento, avaliar função hepática e renal. Ok? Tranquilinha essa, né, gente? A Beth quis assustar vocês inicialmente. E aí agora, Deu depois uma ela diz acalmada. que eu que somar. Depois que ela diz que eu que somar, mas vocês vão ver que eu implico com a Beth o dia inteiro. Não sei como é que ela me aguenta, que ela ainda não me mandou embora. Eu fico muito com ela. Vocês não têm noção. Muito bem, Vamos. pessoal. Olha só, a gente fez 4 questões inéditas nossas para vocês entenderem a, a dinâmica da nossa metodologia. Para vocês, são questões mais elaboradas, um pouco mais difíceis, mas é para que vocês entendam a importância do método, tá? Então, o comentário, poxa, pode cair essa questão agora, o que for, né? Que eu vou bem. Não é só a questão da teoria, mas é a questão de como chegar na alternativa correta utilizando esse tipo de raciocínio. Fez sentido para vocês isso? Porque a gente tem a última questão agora, que vai ser uma questão do INEP, da última prova, que a gente vai usar o mesmo raciocínio, tá? Para que vocês apliquem isso. Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é que vocês apliquem
este método fazendo os simulados que a gente disponibiliza todo domingo. Então, todo domingo tem um novo simulado. E aí vocês vão fazer o quê? Usar essa metodologia. Quanto mais questões eu fizer, melhor preparado eu vou estar. Então, vocês vão estar com a gente com certeza na segunda fase. Na segunda fase, o que que é? Fazer checklist. Mas adianta fazer checklist errado? Não. Eu posso fazer 1000 checklists. Se eu estiver fazendo errado, eu não vou passar. A prova teórica é a mesma coisa. Adianta só fazer questão? Se eu estiver fazendo questão errado, eu também não vou passar. E aí, como a gente ouve o depoimento de vocês, poxa, fiquei por um ponto, fiquei por dois, fiquei por... Não é essa a ideia. A ideia é que a performance de vocês seja muito acima da nota de corte, para que vocês não dependam de anulação, não dependam da, boa vontade da banca, entendem? Então, esse é o objetivo, tá bom? Então, agora a gente vai para a última questão, E aí e vocês, é uma questão do INEP para vocês compararem isso. e vocês vão ver agora como que a questão que era do INEP, agora perto do que a gente fez, parece boba. Porque É de isso todas aí. as questões não foi intencional, mas a questão é que vocês ao longo, né, porque a gente viu isso também, né, Beth? Ao longo do curso, né, a gente viu o crescimento dos alunos. Tinham alunos, né, que no início do curso não conseguiam responder quase nada no simulado, e depois ao longo do curso, né, foram conseguindo e crescendo. Mas não é só a questão do conteúdo. O que a gente está querendo mostrar para vocês é a forma como eu interpreto a questão. É isso aí. Entenderam? Vamos lá. Paciente primigesta. Gente, marca o primigesta. Já puxa o sitinho aí e já bota gesta 1 para 0. Com 14 semanas de gestação. Marca 14 semanas de gestação. Chega a urgência apresentando sangramento vaginal leve a um dia sem dor abdominal. Marca sangramento vaginal leve a um dia. Tá? Apresenta tipo sanguíneo O, marca o O, e negativo, circula esse negativo, gente. Com cumbis indireto negativo, não é possível saber o tipo sanguíneo do genitor. Marca cumbis indireto negativo. Aí a gente vai puxar uma setinha e vai escrever assim: paciente não foi sensibilizada. Que é isso que o cumbis indireto quer dizer. Que ela é O negativo e que ela nunca entrou em contato com sangue negativo. Puxa a setinha. Não sabe dizer o tipo sanguíneo do genitor. Ok. Durante o exame, não é detectado sinal de instabilidade hemodinâmica. Aí você pode puxar, pode marcar o não, instabilidade hemodinâmica, ou seja, o paciente está estável. Após a avaliação inicial, a ultrassonografia revela presença de embrião vivo, marca embrião vivo, e hematoma subcoriônico, marca esse hematoma subcoriônico aí, gente. Qual é a conduta mais adequada nessa paciente? Então, a gente está diante de uma gestante, gesta 1 para 0, primigesta, com 14 semanas, que tem um sangramento vaginal leve a um dia e que ela é O negativo e não foi sensibilizada, que é isso que o cumbis indireto negativo quer dizer. E a gente não sabe o que o parceiro dela é, tá? Ela não tem nenhum sinal de instabilidade e a gente sabe que o bebê dela está vivo e ela tem um hematoma subcoriônico. O que é o hematoma subcoriônico, gente? Só para a gente começar a esquentar aqui nessa questão. Alguém sabe dizer? Vamos lá. O hematoma subcoriônico, o que acontece? Essa paciente sangrou, tá? E entre o útero, vamos imaginar que meu lápis aqui é o útero, a minha mão é o saco gestacional, fez uma lojinha de sangue aqui, tá?
E essa lojinha de sangue, ou ela vai aumentar e desprender e evoluir para um abortamento, ou ela vai reabsorver e vida que segue da gestação, tá? Então, um hematoma subcoriônico, ele nada mais é que uma ameaça de abortamento. É isso que nós temos. Uma paciente que teve uma ameaça de abortamento. Ela não abortou, ela sangrou e existe o risco dela abortar? Existe. Existe o risco da gestação e adiante? Existe. É isso, gente. Acabou a questão pra gente. Vamos lá. Qual é a conduta mais adequada para essa paciente? Informar que não há indicações de medidas adicionais? Essa é a mais correta, gente? O que vocês acham? Vou passar para a próxima. Administrar imunoglobulina anti-D e reavaliar em 7 a 14 dias. Essa me parece interessante. Indicar repouso relativo e prescrever progesterona micronizada. Indicar repouso relativo e aguardar 72 horas para administrar imunoglobulina. E aí, gente, o que vocês acham que é? Exatamente. Vamos lá. Informar que não há medicação para ser feita? Não, gente. Por quê? O que essa paciente precisa fazer? Ela sangrou. Quando a gente tem um sangramento numa paciente RH negativo, que não foi sensibilizada, o que a gente precisa fazer, gente? Imunoglobulina anti-D. Olha só como a gente elimina duas, sabendo disso. Informar que não há indicações adicionais. Ok, já foi. Indicar repouso relativo e prescrever progesterona micronizada. Cadê o Rogan aqui? Já foi. Agora só fica a B e a D. Só que aí, olha o pulo do gato. Indicar repouso relativo. Ok. Aguardar 72 horas para administrar a imunoglobulina? Não. A gente faz imediatamente a imunoglobulina. Tá errado aí. Agora a gente fica só com o quê? Com a B. Administrar imunoglobulina anti-D e reavaliar em 7 a 14 dias. Perceberam a facilidade da questão? Que parecia ser difícil quando a gente interpreta o enunciado? E aí, pessoal? O que vocês acham? A questão fica muito mais fácil. E aí, por que não pode ser a progesterona micronizada? Por quê, gente? A gente sabe que não existe, tá, indicação precisa de uso, né, baseada em evidência de uso de progesterona micronizada. A gente só faz progesterona micronizada naquelas pacientes em que a gente tem certeza absoluta que elas têm deficiência de progesterona no início da gravidez. E já está errada porque não falou do Rogan. É aquilo que eu falei com vocês, da rapidez de eliminar a questão. Hoje eu fui um pouquinho mais lenta com vocês, tentando explicar um pouco mais, para vocês entenderem mais ou menos como as coisas funcionam. Porque a tendência é a gente fazer as questões com uma facilidade e uma rapidez muito maior, né? Conforme a gente vai treinando. E aqui, no enunciado, a gente já matou o que era. Ela sangrou, RH negativo, sem ter sido sensibilizada. O que tem que fazer nessa mulher? Anti-D, porque senão ela vai ser sensibilizada e corre o risco de ter um problema sério durante a gestação, que é uma incompatibilidade RH. Entenderam como fica fácil, fica simples, fica fluido? E aí, rapidamente, sabendo o que a gente tinha que fazer, duas alternativas foram embora. E aí, depois a gente ficou administrar a imunoglobulina anti-D, que é a correta, e reavaliar em 7 a 14 dias. Por que a gente vai reavaliar em 7 a 14 dias? Porque quando a gente tem um hematoma subcoriônico, idealmente em 7 a 14 dias, mais em torno de 14 dias, é bom a gente repetir esse ultrassom para ver se esse hematoma ou ele está aumentando ou ele está reabsorvendo, tá?
e aí a gente acompanhar mais de perto aí essa fase da gestação. Porque é aquilo que eu falei, o hematoma é uma ameaça de abortamento. Ok, tranquilíssima a questão agora, né? Pessoal, vocês que estão acompanhando aqui com a gente pela primeira vez, deem um feedback do que vocês acharam para a gente melhorar, para a gente ficar cada vez mais próximo da expectativa de vocês, porque essa aqui é a experiência que a gente tem das nossas últimas edições, com o feedback que a gente recebeu de vocês, né? Então, é legal saber. Ficou fácil, muito bom. Tem que ser leve o estudo, né? Não pode ser uma coisa pesada, então tem que ser uma coisa gostosa porque vocês vão ter que fazer muita questão até o dia 7, né? Mas tem que ser uma coisa que vale a pena, né? Que você fala, pô, vale a pena. Agora eu vou fazer as questões, vou sentir a leveza. As questões de GO tem que vir com a Nath falando na cabeça de vocês. Marca isso, marca É. aquilo, né? Chama atenção. Circula, puxa a seta. Exato, porque isso vai facilitando, né? Então, perfeito, pessoal. Que bom que vocês gostaram. A ideia é que vocês agora conheçam mais a plataforma se vocês quiserem. Lá na nossa plataforma tem mais de 400 questões. Muitas delas aqui, como múltipla escolha, e ainda algumas discursivas, porque quando a gente criou a nossa primeira edição, a gente tinha as questões discursivas, tá? E por que que as questões discursivas são legais? Porque é teoria, né? Então, mas é teoria discutida pela nossa especialista. As Então, a gente, questões são ótimas, gente. exatamente, a gente não está falando de um profissional diferente, a gente está falando de quem faz a prova, tá? Então, isso que é legal, isso que é o nosso Quem faz a prova, diferencial. né, Beth? E é o que eu falo para elas, para eles também, para todos, né? Porque tem o Rafael aqui também, enfim. É o que eu falo sempre, né? Eu já fiz muita prova nessa vida, gente. Então, a gente cria, né, estratégias e a gente aprende conforme cada prova. E a prova do INEP é isso. A gente tem que aprender a fazer a prova do INEP. Não adianta ficar brigando com a questão. Por isso que eu falo com vocês, circula, sublinha, puxa a seta, escreve, porque isso, durante a nossa resolução, isso vai facilitando. Porque o que que eles fazem na maioria das vezes? Eles tentam complicar o enunciado para que na hora que vocês cheguem lá nas alternativas, fiquem justamente entre duas. E se a gente começa a deixá-la mais clara a questão desde o enunciado, esse ficar entre duas, ele começa a não acontecer mais. Vocês conseguem chegar com mais facilidade. Primeiro que vocês eliminam de cara aquilo que está errado, porque ele já salta os seus olhos ali, porque você já interpretou, você sabe. E segundo, que aquela dúvida entre um e outro, ela não vai acontecer com tanta facilidade. Isso eu garanto para vocês. Perfeito. Absolutamente. Muito bom, Nath. Obrigada. Então, pessoal, É, obrigada pela participação de vocês ali. Então, vocês estão super espero vê-los convidados. nas próximas aulas, porque a gente tem encontro até junho, né, Beth? Exatamente, exatamente. Eu espero que Muitos vocês chamem o encontros. Paulo. O Paulo vai chamar vocês, inclusive, para ver se vocês querem conhecer um pouquinho mais a plataforma. Mas a gente quer ver vocês aqui como alunos nossos acompanhando aqui as nossas E depois aulas. no presencial, chegar lá Ah, e por favor, né? Não, já na no nosso segunda mapa fase, com Skype, certeza, né? com certeza. Tá bom, pessoal? Então, Tá muito bom? obrigada, viu, pela participação de vocês. E a gente espera que tenha feito sentido a nossa metodologia do nosso foco na tarefa. Tá bom? Obrigada, tá, pessoal? Obrigada, Bom Nath. descanso, nada. Obrigada, pessoal. Obrigada Terça, mesmo. né, Beth? É, Terça pessoalmente. é isso aí, que é muito mais legal.